Onaí inicia a conversa elogiando a moça e em seguida pergunta seu nome. Após ela dizer que tem namorado, ele lamenta ouvir isso, mas observa que ela está sozinha. Novamente ela diz que tem namorado e ele questiona o motivo de sua rudeza. Apresenta-se como Nai. Ela repete que já disse ter namorado e reclama pela insistência. Ele aceita a situação, deseja um ótimo dia e comenta que veremos se ela é fiel. Ao ver Onaí se aproximar de seu carro, a moça muda totalmente de ideia. E é aí que a mágica acontece. Ele comenta como as coisas mudam rapidamente e quando ela se aproxima, pergunta o que há. Ela pede desculpas por ser rude e ele diz que respeita o fato de ela ter um namorado. Ela diz que gostou do carro dele e ele responde que também gosta muito, tanto que o comprou. Ela pergunta sobre o trabalho dele e ele questiona a importância disso, lembrando que ela tem namorado e perguntando por que ela voltou. Ela diz que o namorado dela não tem cuidado bem dela. Ela se desculpa novamente pelo início da conversa e ele insiste em saber o que ela quer. Ela pergunta se ele pode cuidar dela e ele responde que acabou de conhecê-la. Ela pergunta que ele estava tentando falar com ela antes. Ele diz que estava interessado antes de saber sobre o namorado dela. Ela diz para não se preocupar. Ele fica confuso e ela explica que agora está ali com ele. Ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela menciona o carro e que ele parece saber aproveitar a vida. Ele questiona se ter um carro legal significa que ele sabe curtir a vida e pergunta se ela pretende trair o namorado. Ela nega, dizendo que não estão juntos no momento. Ele investiga se é verdade ou apenas por causa do carro. Ela afirma que não estão juntos e que o elogio ao carro foi sincero. Ele agradece, mas diz que não confia na sinceridade dela, achando que ela voltou por causa do carro. Ela diz que o acha bonito. Ele comenta que na calçada ela não achou isso. Ele lembra que ela foi mal educada e mencionou o namorado. Ela admite que não estava com bom humor. Ele pergunta se o humor dela muda repentinamente e diz que isso é estranho. Ele não quer se envolver entre ela e o namorado, dizendo que vai embora. Ela tenta conhecê-lo melhor, mas ele não vê sinceridade nela. Ele pergunta o que o namorado dela pensaria e ela responde que não considera mais namorado. Ele diz que ela ainda está com o namorado e ela diz que quer estar com ele. Ela quer conhecê-lo melhor e ele pergunta se ela pode dar uma volta. Depois pergunta de onde ela é e ela responde que é de Houston. Ele diz que vai sair. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Maia. Ele pergunta o nome verdadeiro e ela confirma que é Maia. Ele pergunta há quanto tempo ela está com o namorado e ela responde que há cerca de 3 meses, mas que não se falam há alguns dias. Ele comenta que entendeu e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e elogia a tatuagem e o cordão dele. Ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Depois ele convida para entrar no carro. E pergunta por que teria um relacionamento com ela. Ela diz que é uma pessoa legal, bonzinha, limpa e tem um rosto bonito. Ele responde que isso não é suficiente e a chama de interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele insiste. Ele diz que ela está disposta a deixar o namorado só por causa de um carro. Ela acha que ele está sendo rude, mas ele nega. Ele diz que já ouviu o suficiente e pede para ela sair, desejando um ótimo dia e uma boa caminhada. Ela aceita e ele responde que está bem para ele também. Olana começa dizendo que não vai mentir e menciona que essa garota é exatamente o tipo dele. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele se apresenta e após ela dizer oi, ele pergunta seu nome. Ela comenta que ele é muito evasivo e ele diz que veio de Nova York, perguntando novamente o nome dela. Ela revela que se chama Kai. Ele pergunta como está sendo o dia dela e ela responde que está bem. Ele pede um momento rápido para conversar, mas ela diz que está com pressa. Ele diz que não quer tomar muito tempo dela, mas que gostou do que viu e sentiu que deveria falar com ela. Ela agradece. Ele sugere que eles deveriam se conhecer, mencionando que é novo em Houston.
Ela pede desculpas e diz que realmente precisa ir. Ele lamenta, dizendo que gostaria de conhecê-la, mas ela insiste que precisa ir. Ao ver Olana se aproximar do carro, ainda à distância, ela começa a gritar por ele. E ele responde perguntando o que houve. Ela diz alguma coisa, mas ele não consegue ouvir. Ela repete que gostou do carro dele e ele agradece, perguntando novamente o que houve. Ela pergunta se eles não podem conversar, mas ele lembra que ela não quis antes. Ela diz que vai explicar o que aconteceu e ele pergunta para onde ela está indo. Ela responde que vai entrar no carro, mas ele diz que não autorizou isso, pedindo que ela chegue mais perto. Ele pergunta o que está acontecendo e por que ela voltou. Ela responde que precisam conversar. Ele pede para ela não mudar de assunto e explique o motivo do retorno. Ela diz que voltou para falar com ele. Ele questiona quem seriam eles e ela pergunta se ele está falando sério. Ele insiste para que ela seja direta, afirmando que não quer perder tempo. Ela pergunta se está desperdiçando o tempo dele e ele confirma, mencionando que ela não queria falar com ele no início. Ela admite que é verdade e ele questiona por que ela agora quer conversar. Ela responde que mudou de ideia e que quer conhecê-lo. Ele decide que isso não levará a nada e começa a se despedir. Ela pergunta se ele realmente vai embora e ele confirma. Ela pergunta o motivo dele estar agindo assim. Ele diz que eles não têm nada para conversar e ela insiste que podem falar sobre eles dois. Ele permite que ela fale e ela comenta que gosta da cor do carro dele. Ele pergunta por que ela agiu de forma rude no começo e ela responde que não gostou da maneira como ele se aproximou. Ele pergunta por que ela agora está interessada e ela diz que decidiu dar mais uma chance. Ele pergunta o que ela busca em um parceiro e ela diz que ele está sendo muito profundo. Ele tenta entender sua mudança de atitude. Ela pergunta se ele vai deixá-la entrar para conversar e ele pergunta sobre o que falarão, reiterando que não quer perder tempo. Em seguida ele pergunta se ela se desculpa pelo comportamento inicial. Ela confirma e diz que sente muito. Ele diz que ações falam mais do que palavras e que ela precisa mostrar sinceridade. Ela pergunta se pode entrar e ele permite, mas avisa para não fazer ele perder tempo. Ela pergunta se ele a deixaria no calor e ele diz que ela já deveria estar acostumado com o clima de Houston. Ela questiona o comportamento dele e ele diz que está apenas retribuindo o tratamento inicial dela. Ela pede desculpas pelo começo. Ele menciona que não quer perder tempo com tolices. Ela pergunta por que ele a deixou entrar e ele responde que pensou que ela mostraria arrependimento. Ela diz que não entende, mas já pediu desculpas e afirma que ele é o tipo dela. Ele pergunta por que ela pensa isso. Ela responde que ele parece ter um bom emprego, um carro legal e que ela gostou dele. Ele a acusa de ser interesseira, apontando que ela só voltou depois de ver o carro. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Ele mostra uma câmera dizendo que tudo foi gravado e pede para ela sair. No início do vídeo, Nair diz surpreso: "Caramba, o que é isso?" E elogia comentando que ela ficou linda de vermelho. Ele se aproxima, começa fazendo um elogio e pergunta o nome dela, dizendo que ela é incrível. Ela diz que se chama Aya e ele responde que é um prazer conhecê-la, perguntando de onde ela é. Quando ela diz que é dali mesmo, ele deduz que ela é de Houston, enquanto ele é de Ohio e novo na área, explorando a vizinhança. Ele sugere que poderia ser amigos, mas ela hesita, dizendo que não sabe. Ele pergunta por que ela não sabe. Ela explica que não pode ter muitos amigos, pois é comprometida. Ele observa que ela não usa anel. Mesmo depois de ela mostrar o anel, ele tenta insistir, mas logo se despede, comentando que não gosta de forçar a barra quando a garota diz que tem namorado. Quando ela vê Onair entrar no carro, a coisa muda totalmente de figura. E é aí, meu amigo, que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, questionando por que não teria dito isso antes. Ela sugere que ele poderia ter mencionado o carro, mas ele não vê necessidade. Ela comenta que ele não falou que tinha um carrão tão legal e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma estranha. Ele responde que está apenas fazendo uma pergunta simples sobre se deveria ter ou não mencionado o Corvette. Ela pergunta se pode entrar para continuar conversando,
mas ele diz que não deixa estranhos entrarem em seu carro, dizendo que eles ainda não se conhecem. Ela insiste que quer terminar a conversa, mas ele diz que ela já disse que tem namorado e não quer problemas. Ela tenta argumentar que quer apenas conversar, mas ele reitera que não quer confusão com o namorado dela. Ele pergunta se ela não é fiel e ela responde que o relacionamento não impede a conversa. Ele relembra que no início ela usou isso como desculpa, mas agora quer conversar mais. Ela pede novamente para entrar no carro, mas ele pergunta sobre o que querem conversar. Ela responde que sobre eles dois, e ele fica confuso, perguntando onde quer chegar com isso. Ela menciona que está muito quente ali fora e decide entrar, mas ele insiste que não pode deixá-la entrar. Ela pede por favor e ele pergunta se ela vai implorar, lembrando que ela tem namorado. Ele pergunta se é certo ela pedir para entrar no carro dele e ela não vê problema nisso, pedindo para entrar. Ele pergunta por que deveria deixar ela entrar e ela responde que quer conhecê-lo melhor e mostrar algo. Ele pergunta o que ela quer mostrar, mas ela diz que ele só saberá se deixá-la entrar. Ele decide sair do carro e diz que isso é loucura, querendo ver o que vai acontecer. Ela reclama do calor, mas ele diz que isso não é problema dele e pergunta seu nome novamente. Ela repete que é Raya e pergunta o nome dele, que responde ser Naya. Ele diz que é um prazer conhecê-la, mas não aperta a mão dela por causa dos germes. Ele pergunta o que ela quer mostrar, sugerindo que pode ser fora do carro. Ela diz que há muitas coisas sobre ela que quer mostrar, mas está muito quente aqui fora. Ele sugere que ela deveria mostrar tudo isso para o namorado. E ela pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele reforça que ela tem um namorado e ela quer manter tudo discreto. Ele pede a mão dela e depois de um passeio elogia sua aparência. Ela menciona estar cansada por vir da academia. Ele nota que ela está em forma. Ele pergunta se ela vai fazer um show para ele. E ela sugere que talvez, se ele deixar ela entrar no carro. Ela comenta sobre uma tatuagem nas costas que ainda está em processo de conclusão. Ele gosta da tatuagem e pergunta há quanto tempo foi feita. Ela diz que há alguns dias e que doeu, especialmente nas costas, levando cerca de 2 horas para completar. Após algum tempo conversando, ele finalmente a convida para entrar, mas diz que não quer perder tempo. Ela tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele instrui a puxar mais forte. Ela continua tentando, mas a porta não abre. E ele pergunta se ela sabe o motivo. Quando ela pergunta por quê, ele revela que a porta está trancada porque ela é interesseira. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele decide ir embora, deixando ela ali. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landa diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas
coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo. Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landon declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras. O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes.
Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa e pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com o seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. Começamos o vídeo com o YouTube London abordando essa mulher. Ele diz que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Claire. London pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que sim. London pergunta se ela pode passar o telefone dela para ele. Mas ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta o que há de errado com ele, se ele está mal vestido. E ela fala que não, mas que só não pode passar o seu número para qualquer pessoa. London responde que tudo bem, a deseja um bom dia e vai caminhando em direção à sua McLaren. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota olha para trás e vê a sua máquina, ela volta imediatamente e vai falar com ele. A garota pede para ele esperar um pouco e pergunta se ele não vai convidá-la para dar uma volta. Ele a questiona, dizendo que ela não quis dar o número de telefone e que mal se falaram um com o outro. Então, ela pede para ele descer do carro para que eles possam conversar um pouco. Ela fala que está tendo um dia muito ruim e por isso não passou seu número, mas que ela acha ele um fofo e que seu carro é muito bom. London diz a ela que ela é muito bonita e despertou certo interesse nele, mas ela foi rude com ele e ele está chateado e fala que está indo embora. A garota pede para ele não ir e fala que começou errado mesmo e que ela também está muito interessada nele e pergunta se eles podem se conhecer um pouco melhor. E fala que ele não vai se arrepender, que vai valer muito a pena. London diz que eles vão conversar sobre e fala para ela entrar no carro. A garota entra no carro achando que vai se dar bem com o London só porque ele tem um Corvette. Lá dentro, o London pergunta o que ela faz da vida e se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira e mora sozinha e no momento trabalha. London pergunta o que aconteceu com o seu relacionamento anterior e ela responde que o seu ex não tinha o que oferecer para ela e que é muito bonita e precisa de um cara igual a ele que possa cuidar bem dela.
London pergunta se ela é louca de achar que teria isso com ele porque ela foi interesseira desde o início. Ele fala que ela não deu a mínima para ele e voltou fingindo estar interessada por causa do seu Corvette. O youtuber fala que ela precisa pensar melhor sobre a mentalidade dela e que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já provou ser uma. Ele manda ela descer do carro e escavar ouro em outro lugar. E a garota desce do carro indignada, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele e vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então, ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT
Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o youtuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naye então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naye pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naye concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade, e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naye.
Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naya dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. Iniciamos o vídeo com o YouTube Josh abordando uma garota. Ele se apresenta e fala que achou ela linda demais e pergunta se pode se sentar junto com ela. Porém, a garota rejeita, dizendo que tem namorado. Após tomar um fora, Josh vai embora. Na sequência, um ator contratado por Josh a aborda. O detalhe é que ele usa corrente de ouro e pilota uma super Lamborghini. Ele inicia uma conversa com a garota e se apresenta, dizendo que achou ela linda e pede para se sentar. Num passe de mágica, a garota nem parece mais ter namorado, demonstrando estar totalmente interessada. Papo vai, papo vem, o YouTube dá várias cantadas na garota e a convida para almoçar. Sem pensar duas vezes, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Lá dentro da Lamborghini, o rapaz acelera o carro para impressionar ainda mais a garota e ela fica maravilhada. Em seguida, o rapaz fala que tem um carro de polícia atrás deles. O carro de polícia liga a sirene e manda eles pararem. E é no meio do caminho que um terceiro ator com roupas e carro policial aborda o casal. O que o suposto policial diz deixa a garota simplesmente chocada, que a Lamborghini que eles estavam havia sido roubada. A garota fica sem saber o que fazer. Na sequência, o policial algema a garota e deixa os dois algemados. O ator que dirige a Lamborghini, após ter sido abordado, ele explica que o carro, na verdade, pertence ao seu chefe e pegou emprestado sem ele saber. Após algemar os dois, o policial liga para o verdadeiro dono da máquina e adivinha quem aparece? Ele mesmo, o YouTube Josh, que foi rejeitado pela garota minutos atrás que se dizia casada. Josh começa a dar o maior esporro no funcionário por ele ter pegado sua Lamborghini sem avisá-lo, dizendo que achou que ela tinha sido roubada. O rapaz fala que queria sair com uma garota e pegou sua Lamborghini emprestada. Josh o questiona porque ele não teria falado nada. Na hora que Josh olha para a garota, começa a questioná-la dizendo que ela havia dito que era casada. Josh pergunta o porquê ela aceitou sair com seu funcionário já que ela era comprometida. Ela responde que só queria dar uma volta de Lamborghini. Josh fala que está claro que ela é interesseira e só aceitou sair com seu funcionário por causa do seu carro. Ele entra no carro, pega a chave das algemas e joga para a garota, acelerando a Lamborghini, deixando ela ali sozinha. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Iniciamos o vídeo com o YouTube Nate abordando uma garota bem próxima onde a sua McLaren estava estacionada. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está e onde ela está indo. Ela, educadamente, fala que está indo fazer compras. Nate fala para ela se pode ir junto com ela. Ela responde que não, porque não o conhece. Em seguida, Nate fala para ela se pode pelo menos pegar o telefone dela ou seu Instagram. Porém, ela fala que não, porque tem namorado e não pode passar o telefone. Nate fala pra ela que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e pergunta pra ela se ela não conhece um bom lugar para comer. Ela fala pra ele que os lugares que conhece são muito caros. Ele pergunta pra ela se ela acha que ele não tem dinheiro suficiente para comer nesses restaurantes e ela responde que sim e vai embora. Em seguida, Nate vai em direção à sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Ao ver a grande burrada que ela estava fazendo, ela volta e vai falar com o YouTuber.
Logo em seguida, ela fala seu nome e se apresenta para ele. Ela fala que gostou do carro e não sabia que ele tinha uma McLaren. Ele fala para ela que falou que tinha dinheiro e podia comer em qualquer restaurante que ele quiser. Dessa vez, Nate pega o telefone dela e pergunta se ela não quer sair com ele. E não é que dessa vez ela responde que sim? Então ele abre a porta e ela entra na McLaren. Lá dentro do carro, Nate fala para ela que gostou muito dela e que tem uma suíte ali perto e convida ela para ir lá conhecê-la. Ela aceita o convite e pega na mão dele, falando que está louca para chegar na suíte dele. Porém, Nate pergunta para ela se ela realmente tem namorado e ela fala que não. Nate pergunta a ela por que ela mudou de ideia em sair com ele e pergunta para ela se foi por causa do carro. Ela fala que gostou muito do carro e sempre quis andar em uma McLaren. Nate fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, ele chega até a suíte do youtuber.